Bom dia! Estamos ao vivo. Vamos ver se estamos ao vivo no LinkedIn também. Bem-vindos e bem-vindas todos. Todo mundo. O LinkedIn está entrando. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tomar um cafezinho juntos hoje? Resolvi mudar aqui. Vai me dando bom dia, quem puder digitar, quem só estiver ouvindo, tomando café e se arrumando não puder, tudo bem também. Mas se tiver, me avisa. Adoro a troca. Queria ver se hoje ia ser gostoso tomar café da manhã, ao invés de falar no fim do dia com vocês. E hoje nós vamos falar sobre a arte de escutar, né? Que a arte de escutar é um dos pontos, né? A escuta, que muita gente fala escuta empática ou escutativa, a escuta é um dos principais pontos que nós temos que estar atentos no nosso dia a dia, no trabalho, e também é um dos principais pontos que eu entendo que falta para todo mundo, né? De ter realmente não só a habilidade, mas também ter o tempo, e a gente já vai falar mais sobre isso, de praticar essa escuta, né? De abrir esse espaço para essa escuta, para que a gente possa fazer melhores perguntas, para que a gente possa entender melhor os outros, para que a gente consiga influenciar melhor as pessoas, para que a gente possa ter afluência em pessoas, que eu gosto de falar muito com os meus clientes também sobre afluência em pessoas. Então, vamos ver só se tem mais alguém entrando, tem mais alguém me falando bom dia, e aí eu vou começar, para não enrolar. A live de hoje talvez seja um pouco mais rapidinha, que eu estou tentando testar esse formato de fazer de manhã e fazer um pouco mais rápido para dar para as pessoas aproveitarem ao vivo. E aí, se vocês estiverem só ouvindo, maravilhoso. Se vocês estiverem no celular, no computador, quiserem deixar um comentário, uma pergunta, vão participando, tá bem? Então, vamos que vamos. Eu, na chamada para a live, eu coloquei um enigma filosófico bem conhecido e que eu ouvi, vou pegar aqui direitinho no meu computador a referência do TED Talk, tá? O TED Talk The Power of Listening, né? O poder da escuta, do William Ury, né? Que o enigma, ele fala que se uma árvore cai no meio da floresta e não tem ninguém lá para ouvir, será que fez barulho? Eu achei muito interessante esse enigma, porque cientificamente falando, quando alguma coisa acontece, quando a árvore cai, ela produz ondas sonoras, mas a gente precisa de um ouvido para a gente poder escutar. Então, se uma pessoa não está ali, em teoria, fez ondas sonoras, mas não fez barulho. E o convite é pensar que se a escuta, se a outra pessoa não escuta, se a escuta não existe, será que houve uma comunicação? O que você falou foi dito? E quantas interrupções e distrações a gente tem no nosso dia a dia, na nossa rotina, que nos impede de escutar realmente? Quantas vezes alguém está falando com você, você está prestando atenção em outra coisa, e você depois fala assim, o que é mesmo que você disse que eu não entendi? E naquele momento não houve a comunicação, né? Então, eu achei esse enigma muito interessante para poder a gente refletir, trazer realmente essa reflexão. Gostei bastante. E a escuta é a metade da comunicação, né? Então, nós temos a fala e nós temos a escuta. Mas vamos explorar um pouquinho melhor, né? E por que que escutar é tão importante? Por que que isso nos ajuda tanto em todos os nossos relacionamentos? E a gente vai olhar aqui com foco, lógico, no ambiente de trabalho, na nossa liderança. Por que é tão importante a gente escutar as pessoas ao nosso redor? Por que que é importante a gente ter essa comunicação? Ó, oi Lucas, bom dia. Acabei de ver seu bom dia. Então, a escuta, o que que ela nos traz? Ela traz o entendimento do outro,
Então, quando a gente escuta a outra pessoa, a gente entende o que ela está falando, o que ela está pensando, o que ela está precisando, o que ela está entendendo, o que ela está sentindo, né? Então, o primeiro ponto, a escuta nos traz o entendimento do outro. O segundo ponto é que quando nós escutamos a outra pessoa, realmente uma escuta presente, uma escuta ativa, um escutar para aprender, que nós vamos falar mais, a gente está se conectando com a outra pessoa, criando conexão e criando confiança. Um dos maiores desejos e necessidades humanas é se sentir entendido. E o se sentir entendido é quando a pessoa também se sente escutado, não só ouvido, mas escutado, né? E o terceiro ponto, que é a escuta muito importante, é porque quando a pessoa, você cria essa conexão e essa confiança, a pessoa se sente entendida, ela se sente escutada, ela se sente também respeitada, tende a ser mais positivo a mudança dela para uma negociação, ela tem uma maior abertura também para escutar o seu lado. Então, esses três pontos mostram como isso é transformador em qualquer relacionamento. E como isso é importante quando a gente está falando em liderar as pessoas, em desenvolver pessoas, em fazer o stakeholder management, né? Gerenciar as pessoas e gerenciar no sentido de interesses e objetivos das diferentes áreas. Quando a gente gerencia para cima também o nosso chefe, como a gente gerencia para baixo os nossos liderados, como a gente cria o que eu falo de fluência em pessoas. Então, o primeiro passo para fluência em pessoas é saber escutar. E aí, quando a gente fala de escutar, vocês já devem ter tido treinamentos em empresa, lido alguma coisa, escutado alguma coisa. Muita gente fala sobre a escuta passiva e a escutativa, ou também eles chamam de escuta rotineira, ordinária, né? Ou de escuta genuína. E também tem pessoas que classificam os níveis de escutas, que tem o nível, né? Até o nível 4. Então, eu vou falar um pouquinho desses níveis, mas o que eu vou trazer um outro olhar para esses níveis também, tá? Então, a gente tem aqui, eu vou até pegar a minha colinha para não deixar de falar nada. Então, a gente tem 5 níveis de escuta que eles classificam, né? Tem a escuta nível 0, que é quando alguém está falando com você e você está fingindo que está ouvindo, mas você está fazendo outra coisa, você está numa reunião do Zoom, do Meet, do Teams, e você está olhando outra coisa na tela, né? E muita gente acha que não dá para perceber que a gente está disfarçando muito bem, mas as pessoas percebem. E esse tipo de escuta é aquele que você, tá, eu já sei disso, ou não é tão relevante e importante, deixa eu fazer outra coisa aqui. Depois, o nível de escuta, nível 1, ele é quando você escuta o que a pessoa está falando, mas você já pensa, eu já sei disso, eu já ouvi isso, eu já li isso, eu já sei desse ponto, já foi alinhado comigo antes. Então, você está escutando, mas você não está abrindo espaço para entender se tem algo diferente ali, se você teve algum entendimento trocado, errado, né? Depois tem o nível de escuta 2. E aí, antes de mudar para o nível de escuta 2, esses dois primeiros níveis de escuta, você está olhando para onde? Para dentro. Então, você está fazendo outra coisa ou você está pensando que você já sabe, né? Você está nos seus pensamentos. E aí, agora começa o olhar para fora. Então, tem o nível de escuta 3, que é o nível o nível de escuta 2, que é o nível de escuta de conversa do dia a dia, né? O nível de escuta 2 de conversa do dia a dia. Quando a gente tem esse nível de escuta, é normal que a gente está ali conversando, está prestando atenção, está trocando, mas é uma conversa que normalmente não exige muito da nossa atenção, né? Então a gente está ali nessa parte de conversar, mas estamos engajados com a outra pessoa. Depois a gente tem o nível de escuta 3, e o nível de escuta 3 é quando a gente começa a aprofundar, que é o que as pessoas chamam de escuta empática. Então eu começo a ouvir não só o que a pessoa está falando,
mas eu começo a observar como ela está gesticulando, eu começo a observar como é que está, o que ela está passando de emoção nas expressões, né, do rosto, do corpo, o que mais que ela está dizendo ali. Então, uma escuta empática. Então, eu encontro o outro, eu percebo o outro, então eu já abri um espaço maior ali de realmente olhar a outra pessoa, escutar a outra pessoa, entender a outra pessoa. E por último, o nível 4, que é o nível onde a gente tem que realmente exige de nós um espaço muito maior, né? Um tempo maior e uma energia maior para fazer isso, e é onde a gente tem que aprender a treinar os nossos ouvidos. O nível 4 é quando a gente está não só com a escuta empática, observando o que é dito e observando o que é não dito, observando a pessoa, trocando com ela, mas onde a gente também está tentando ir além da história que a pessoa está contando, além do contexto. A gente está ouvindo o que mais essa pessoa está trazendo ali, para ela estar expressando esse sentimento, para ela estar expressando essa preocupação, para ela estar falando o que ela está falando. Né? Normalmente, essa escuta muito ativa, a gente pratica nos processos de coaching, nas nossas conversas de coaching, de desenvolvimento, de liderança, e também em momentos onde a gente está fazendo one-on-ones, onde realmente queremos entender as outras pessoas, mentorar pessoas, queremos nos relacionar melhor em casa, então com os nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos. Então, é uma escuta onde a gente está realmente ali para o outro. Lógico que você tem pensamentos nesse nível de escuta, lógico que você tem seus sentimentos, mas ao invés de você falar uma resposta para a pessoa, ao invés de você querer trazer soluções para uma pessoa, você está realmente dando espaço e olhando para essa pessoa, entendendo ela, falando sobre ela e sobre a questão dela. Certo? E aí, já ouviram falar desses níveis de escuta? Me conta aqui nos comentários um pouquinho. Ficou alguma dúvida? O que que vocês acharam? Que eu vou continuar com o meu olhar, né, de escuta aqui, que não vou chamar de escuta empática nem escutativa. Então, se a gente pegar esses níveis de escutas, a gente pode transformar ele em 3 tipos de escutas, que é o que eu gosto de trabalhar com os meus clientes. Então, primeiro, a gente tem o escutar para ganhar. É o mais comum. Normalmente, alguém vem, né, e nos fala algo, e a gente já está pensando ali de uma forma de ganhar. Não, eu já sei isso, eu já tenho uma resposta, eu estou pronta, olhando para mim, sabendo tudo o que eu vou responder. Então, eu estou preparada para responder. Então, escutar para ganhar é, por exemplo, quando alguém chega para você e fala assim: olha, Luciana, sabe aquele projeto que a gente está trabalhando? Estou muito preocupada, porque eu acho que a gente não vai conseguir entregar no prazo. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa nova surgindo, que a gente está descobrindo aqui, os abacaxis, os pepinos, os problemas. Eu estou preocupada. Aí eu viro e falo assim: não, não precisa se preocupar, é seu primeiro projeto. É assim mesmo, um projeto sempre tem um monte de coisas, a gente vai se matar de trabalhar aqui, mas vai dar certo e a gente sempre consegue entregar no prazo. E aí a pessoa vai embora. Pronto, você ganhou, certo? A pessoa foi embora, não tem problema. Você também não sabe por quê, quais são os outros problemas que essa pessoa estava vendo, que talvez você não estivesse vendo. Tá ali, ganhei a conversa, beleza. Isso. Ouvi para ganhar. Qual que é o segundo tipo de escuta? Que também é muito comum. Ah, eu vou escutar para consertar. E essa, nas empresas, é ainda melhor, porque nós, né, somos pagos para resolver problemas, para achar soluções, para propor soluções. Então, escutar para consertar, ele é super, super, super comum. Então, um exemplo, né? O que é escutar para consertar? Eu já vou pensando, a pessoa está me falando isso, eu já ouvi disso, eu já passei por essa experiência, já sei a solução, eu já vou perguntar, calma aí, me mostra. Você já fez isso? Você já pensou desse jeito? Que dado que é isso? Você já falou com tal pessoa? Você já fez isso? Mandou um e-mail?
marcou uma reunião, puxou dessa forma, procurou não sei o quê, pesquisou não sei aonde. E aí, você já está ali construindo uma solução para a pessoa de tudo que ela te trouxe e você está trazendo solução. Então, eu estou consertando. Por quê? Né? Queremos solução, não queremos um problema. É incômodo a gente conviver e conversar muito tempo sobre um problema. Então, eu já vou trazer uma solução. Esse é o ouvir para consertar. Então, aquela mesma pessoa que veio te falar, Luciana, olha, eu estou preocupada com os prazos, tem muita coisa nova entrando, tem muitas partes do projeto complexas que a gente não estava considerando. Eu acredito que a gente não vai entregar no prazo. Eu já falaria, não, mas me passa aqui, olha só, isso aqui já dá para encaixar aqui, já fala com tal pessoa, resolve aquilo e tal, e eu já vou querer solucionar para realmente sair no prazo. Isso é ruim, Lu? Não, isso não é ruim, mas não é para todos os momentos esse tipo de escuta. O ruim é quando nós usamos para todos os momentos, para todas as situações, essa escuta que é para o mundo mais previsível. Eu tenho um problema palpável, eu sei todas as variáveis, eu sei realmente como as coisas funcionam, como resolver, e eu já vou lá e resolvo. Quando eu quero abrir o espaço para inovação, quando eu quero abrir um espaço para transformação, quando eu estou falando com pessoas e o desenvolvimento de pessoas, quando eu realmente estou trabalhando num relacionamento meu pessoal, com amigos, com família, com marido, com esposa, com filhos, é muito mais complexo, é muito mais ambíguo, tem muito mais variáveis e eu provavelmente não vou conhecer todos os pontos. Então, nesse momento, eu vou escutar para aprender. Então, escutar para aprender é realmente eu ter a curiosidade de entender a pessoa, entender o que ela está trazendo, escutar ativamente, empaticamente, observar o que é dito e o que é não dito, sair da história que a pessoa sempre está contando para ela mesma, para mim, e ir mais a fundo, entender qual é a necessidade dessa pessoa, entender o que realmente está por trás e muitas vezes ajudar essa pessoa a entender. Porque nós sempre criamos nossas próprias narrativas, as nossas histórias de quem somos, de quem os outros são, do contexto que está acontecendo, de como nós estamos percebendo as situações, as pessoas, as coisas. E nós contamos histórias simples. E quando a gente para falar com outra pessoa, quando a gente realmente vai aprofundando nesta conversa, a gente começa a chegar em camadas mais profundas e muitas vezes entender que a história que a gente está, né, no autodiálogo aqui na nossa cabeça, no diálogo interno, não é uma história real, não é toda a história, que tem mais variáveis, que tem mais nuances, que é mais complexo. E aí, nesse momento que a gente vem com aprendizados transformacionais, é nesse momento que a gente cresce realmente, é nesse momento que a gente traz insights, né? Então, descobertas. E é nesse momento que a gente pode criar coisas juntos, enquanto líderes, para a nossa organização. Quando a gente genuinamente quer ouvir o que as pessoas sentem, o que as pessoas pensam, o que elas querem nos falar, para a gente conseguir trazer uma transformação. Muitas vezes, quando as pessoas concordam absolutamente com tudo que a gente fala, exatamente no momento que a gente fala, mesmo quando ela nos trouxe um questionamento, ou quando elas começam a ficar caladas demais e não falar nada que está errado, que pode ser melhorado, que pode ser evoluído, normalmente essas pessoas já desistiram. Elas já desistiram da empresa, elas já desistiram do projeto, elas já desistiram da mudança, elas já desistiram do relacionamento, porque para que tentar? A pessoa não vai me ouvir. Então, escutar para aprender é a maneira que a gente tem para realmente, se a gente quer nos desenvolver, desenvolver os outros, querer realmente transformar algo,
transformar nossa área, transformar a empresa, transformar o mercado, inovar, a gente tem que escutar para aprender, com curiosidade. E a gente faz isso realmente, abrindo um espaço, parando, observando, escutando o que é dito e o que é não dito, fazendo perguntas, que essa é uma ótima live para fazer também, né? Que é a arte de perguntar. E a gente consegue fazer boas perguntas quando a gente escuta para aprender. A gente consegue fazer perguntas diferentes quando a gente escuta para aprender. Então, aquela mesma pessoa que chegou e falou, Luciana, estou preocupado com o projeto, porque tem muita coisa entrando nova, é muito complexo, tem áreas que precisam ser inteiramente revisadas, e eu acredito que a gente não vai entregar o projeto no prazo. A primeira pergunta é parar e falar assim, entendi. Me fala um pouquinho mais, né? Quais são os elementos que você está percebendo, o que aconteceu que você está trazendo essa preocupação nesse momento? E a pessoa vai falar. E aí você vai ouvir. Ah, entendi. Você conversou com tal pessoa de tal área e ela trouxe isso. E o que que você entende disso? E aí você vai explorando com a pessoa, entendendo o raciocínio dela. E você não sabe onde isso vai chegar. Pode ser que você ache a solução depois, pode ser que não seja nada, mas pode ser que surjam coisas ali que realmente mudem o rumo do projeto. Tem todo um contexto, toda uma área que ninguém tinha observado, que ninguém nem sabia que existia e que virou um problemão. E aí vocês vão ter que achar novos caminhos, novas soluções. E aí você escutou para aprender. Vamos ver um outro exemplo aqui, né? Do que seria escutar para ganhar, escutar para consertar, escutar para aprender. Foi ótimo que ontem eu tive uma sessão com uma cliente minha e utiliza isso bastante, né? Eu quero desenvolver uma pessoa. Estou com uma pessoa que é um excelente funcionário, que estava indo muito bem, mas de repente parece que as coisas não estão caminhando. Ele está travando, recorrendo a mim constantemente para tudo, está um desafio, eu não consigo dar toda essa atenção e eu preciso de uma pessoa mais sênior, com mais iniciativa, com mais autonomia, com mais tomada de decisão. Então, o primeiro ponto aqui é: essa pessoa chega para você e você vai conversar com ela, vai marcar um momento, o seu e dela, e vai tentar entender. Você não vai chegar e falar, ah, não, eu só respondo, ou não tem problema, não, isso que você está perguntando, você consegue achar a resposta. É só você priorizar. Esse eu estou ganhando. A pessoa está com um problema, ela não está sabendo como resolver, priorizar o dia a dia dela, responder alguns e-mails, tomar algumas atitudes, se posicionar, e eu simplesmente dou respostas que uma pessoa que fosse mais sênior, com mais autonomia, que talvez não estivesse no momento que essa pessoa está passando, entendesse e conseguisse reagir. Então, é só responder o e-mail, é só priorizar, é só olhar desta forma. E pronto, a pessoa vai embora e vou fazer. O ouvir para consertar. Você fala assim: olha, esse caminho é assim, 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 entendeu? Então é só você implementar. Olha desse jeito. Então eu já estou tentando ensinar a pessoa a raciocinar, mas já estou dando toda a solução e ela vai e implementa. Ou eu vou escutar para aprender. E no que eu vou escutar para aprender, eu vou conversar. Eu vou entender, vou querer saber como a pessoa está. Eu vou querer entender o que aconteceu. Eu vou falar para ela, olha, estava até tal momento, estava indo tudo bem, depois eu senti que você está tendo esses comportamentos. E eu estou sentindo uma insegurança, eu não sei o que está acontecendo, e você vai ouvir. Você vai dar espaço para essa pessoa falar. E você vai fazer mais e mais perguntas, porque muitas vezes a pessoa fala, ah, tá tudo bem, ou eu não sei. Você fala, não, pode estar tudo bem, mas eu queria entender melhor como a gente pode trabalhar dessa forma. Eu queria entender qual que é o seu maior desafio, né? O que você está tendo dificuldade? E aí não é para achar dificuldade só para resolver, mas é para entender o que está por trás dessa dificuldade. O que está por trás desse desafio? Então, a gente faz essa pergunta normalmente umas 2, 3 vezes e a gente vai aprofundando as camadas.
E com isso a gente vai entendendo qual que é o apoio que a pessoa realmente precisa. A pessoa vai entendendo também, e gerando clareza para ela, né? Trazendo para ela, nossa, é isso que está acontecendo. Nossa, que bobeira. Não, isso eu sei resolver, isso eu tenho a solução. E você cria ali a conexão, você cria ali a confiança, e você cria ali o espaço da pessoa se desenvolver. E cria o espaço para você ser líder. Então, você está criando um espaço ali para você também. Então, esse é outro exemplo de escutar para aprender. Queria ouvir de vocês, né? O que vocês acharam? Se ficou alguma dúvida desses exemplos, se vocês já tinham ouvido falar sobre o escutar para ganhar, o escutar para consertar e o escutar para aprender, os 3 tipos de escutas. Estou olhando aqui se tem alguma pergunta no LinkedIn também. E a gente tem que começar a treinar, né, a nossa escuta, para a gente entender o quanto eu estou olhando para dentro, o quanto eu estou olhando para fora, quando que cabe cada escuta, porque em alguns momentos que a gente tem que girar, né, a roda rápido, né, trocar a roda do carro com o carro andando, muitas vezes a gente não tem esse tempo para escutar, para aprender, mas muitas vezes é esse tempo de escutar para aprender que realmente vai trazer a solução, vai trazer a transformação, vai trazer isso, a inovação, vai trazer o aprendizado. E nós, líderes, esse é o nosso papel, né? Nós, pais, esse é o nosso papel. A gente tem que ter tempo, criar tempo, para a gente ter esses momentos de conversa e de escuta para aprender. Então, é tudo muito corrido, é tudo muito dinâmico. Mas precisamos, é o nosso papel. Os líderes são pagos para liderar pessoas, entregar resultado através de pessoas. E para isso, a gente precisa ter tempo, criar espaço nas nossas agendas para ter essas conversas, para desenvolver as pessoas, para desenvolver os projetos, desenvolver os processos. Não só para consertar, não só para ter razão, para ganhar, para não ter mais problema, mas para poder a gente conseguir realmente trazer uma solução. Tem muita complexidade acontecendo e a gente precisa treinar essa escuta para aprender, né? E por que é tão difícil desenvolver esse escutar para aprender? É difícil porque tem muita interrupção, tem muita coisa para fazer, a gente não tem tempo para parar, a gente não cria esse espaço, inclusive a gente não cria paciência, porque é um exercício de que você precisa de ter paciência. Paciência de escutar o outro, paciência de dar tempo para o outro. Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso, né? E isso acontece muito nas sessões de coaching. Faço uma pergunta, a pessoa fala, calma, e fica pensando. E às vezes são alguns minutos, porque é novo, a pessoa não tinha olhado para aquilo daquele jeito, ou quando ela pensa na resposta, ela fala, não é possível que eu pensei, que eu estou pensando dessa forma. Não é possível que é isso. Então ela está desenvolvendo ali um raciocínio. Quando vocês estão conversando em equipe para resolver um projeto, vocês estão fazendo aquele brainstorming de ideias. Toma um tempo. E a gente precisa ter essa paciência de esperar, de não interromper, de não querer acelerar um processo. Então, a gente tem que criar esses momentos e esses espaços, e a gente tem que criar esses momentos e espaços para a gente aprender a se escutar. Quantas vezes você para refletir realmente sobre algo? Você cria esse espaço. E eu tô falando, gente, que às vezes com a gente mesmo a gente pode refletir tomando um banho, a gente pode refletir enquanto a gente está dirigindo também. Quantas vezes a gente fala que tem uma conversa genuína com alguém? Quantas vezes eu saio com pessoas, né, amigos, que me falam, nossa, Luciana, fazia tempo que eu não tinha uma conversa de verdade com alguém. Eu estava escutando para aprender.
O espaço do coaching, por que que ele traz tanta transformação, tantas descobertas, tantas coisas que parecem óbvias para a própria pessoa e traz a transformação ali? Porque é um espaço para refletir, é um espaço para conversar, é um espaço para elaborar, é um espaço para aprender, mas não só aprender a informação, o que, mas o como, a transformação. É uma aprendizagem transformacional. Então, a gente criar esses espaços de reflexão, de escuta, para a gente se escutar, isso ajuda a gente enquanto líder, enquanto pessoas em algum relacionamento com os outros, né? Com família, com amigos, com os filhos. A gente cria esse espaço para escutar o outro também. Então, a gente pode sim criar esses espaços sozinhos, a gente pode sim ter uma pessoa com a gente nos ajudando a pensar, nos fazendo perguntas diferentes, estruturadas, nos fazendo perceber coisas que a gente não percebia. Porque esse é o bonito da evolução, né? Que a gente, de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento de adultos ao longo da vida, a gente vai passando por etapas de transformação dos formatos das nossas mentes. E aí, quando a gente começa a perceber elementos que a gente antes não percebia, é que a gente tem chances de amadurecer, a gente tem chances de evoluir. Esses dias eu li no post de uma vice-presidente global que eu conhecia no Brasil, que está na França, de uma multinacional, e ela comemorando seus 50 anos, ela trouxe, eu aprendi com 40 anos e até hoje com 50 que não existe maturidade profissional. A gente está em constante aprendizado. E é isso. A gente não vai chegar no pico da montanha. A gente está em constante evolução e aprendizado. Então, o convite de hoje é a gente escutar para ganhar? Não. Escutar para consertar? Muitas vezes. Mas principalmente abrir espaço de escutar para aprender. E eu queria saber de vocês. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Qual das três você acha melhor? Lucas, eu não entendi. Qual das três o quê? Qual das três escutas que eu acho melhor? Se foi isso, escutar para aprender. Mas lógico que tem alguns momentos que são questões simples ou complicadas que o escutar para consertar funciona. O escutar para ganhar nunca funciona. Mas o escutar para consertar, para trazer uma solução, se é algo simples, se é algo complicado, beleza, eu consigo. Oi, Paula. Bom dia. Agora, se eu tenho algo complexo, se eu estou numa ambiguidade, se eu estou no mundo que normalmente a gente está, né, hoje em dia, o escutar para aprender, ele é o mais importante. Ele é o mais importante. É o que vai trazer as soluções realmente de longo prazo, de transformação. E é um exercício muito gostoso. Quando a gente começa a perceber isso, quando a gente abre o espaço para fazer essa escuta de aprender, a gente começa a achar fascinante o raciocínio da outra pessoa, fascinante as pessoas, começa a perceber, nossa, olha que incrível, todas essas coisas que eu não tinha percebido e que eu aprendi. É ali que a gente vê que a gente está tendo um crescimento real. Sabe quando as pessoas falam, você tem que ser sênior, você tem que ter presença executiva? Normalmente, uma pessoa que é sênior, que tem presença executiva real, daquelas que a gente realmente percebe e admira e que realmente move as pessoas de uma maneira até inspiradora, ela tem essa escuta para aprender, tanto para ela mesma quanto para o outro. Quando a gente pensa nos líderes, né, nos modelos que a gente quer aspira a ser, que a gente admira, eles têm essa escuta para aprender. Quando a gente conversa com pessoas de mais idade, que têm mais sabedoria, que eles ficam nos olhando, nos observando, fazendo umas perguntas, né? Parece até filosóficas. Eles escutam para aprender.
quando a gente quer ser autoral, quando a gente quer ter esse formato da mente, que a gente sabe construir a nossa carreira, a gente sabe construir o nosso caminho, a gente toma as nossas próprias decisões, nós temos os nossos valores, a gente consegue entender o que vem de fora, mas avaliar e tomar decisões com o que a gente tem dentro, a gente tem que escutar para aprender. E eu queria, se tiver mais alguma dúvida, eu vou responder, mas se não, eu queria encerrar a live com um post que eu li do Adam Grant, né? Que eu gosto bastante dele. Ele é o autor do livro Pense Diferente. Então, ele é sociólogo, acho que é sociólogo mesmo. Então, ele estuda a dinâmica das organizações, é muito interessante. E eu gosto muito dele e dos pontos de vista que ele traz. Deixa eu ver a Paula aqui. Um exercício de consciência para não ficar no modo de escutar para consertar, corrigir o tempo todo. Isso mesmo, Paula, isso mesmo. Diria que em relacionamentos talvez isso seja ainda mais difícil. Sim, sim, porque a gente tem que, né, escutar o nosso, mas respeitar o do outro. E abrir espaço para escutar o outro. Só que o aprender a escutar, até aproveitando esse gancho, Paulo, o aprender para escutar não quer dizer que você vai acabar concordando com a outra pessoa, tá? E nem que a pessoa vai concordar com você. O escutar para aprender, que é bem complexo, ele traz que você vai, às vezes, chegar à conclusão que vocês vão concordar em discordar, que vocês vão continuar, cada um com a sua opinião, e mesmo assim vocês vão conseguir seguir juntos. E aí é bem complexo. E aí precisa de bastante maturidade emocional das duas partes para poder conviver bem com isso, com essa ambiguidade, né? Mas sim, em relacionamentos pessoais, é um desafio ainda maior do que na liderança, né? Com crianças, né? Eu falo, eu sou mãe, eu tenho uma filha de 6 anos. Você escutar para aprender é fascinante e cria uma conexão muito grande com a criança e você consegue aí educar melhor, colocar mais disciplina, trazer mais limites de uma maneira com conexão e com carinho, né? E é um desafio. Bom dia, Trigos, Padaria e Café. Eu não sei qual é o seu nome, então estou dando bom dia para o nome que está aqui no Insta. Pessoal, quero agradecer a presença de todos vocês e vou falar aqui do post traduzido literalmente, tá? Do inglês português por mim. Então, vamos lá, né? Ele escreveu: o líder verdadeiro de um grupo raramente é o que mais fala. É normalmente a pessoa que escuta melhor. Escutar é mais do que ouvir o que é dito, né? É notar e trazer à superfície o que não é dito. E é convidar pontos de vistas opostos e também as vozes caladas para discussão. Então, esses são os maiores atos de liderança. Eu achei ele super pertinente, esse post, eu concordo completamente. Inclusive, vocês já devem ter tido exemplos, se não tiveram, que vocês têm algum dia exemplos de líderes seus ou de outras pessoas que conseguem isso, escutar melhor do que falar e conseguir trazer ali no final o condensamento de ideias, abrindo espaço para aquelas pessoas que são mais introvertidas e tímidas ou que estão com insegurança ou que são mais júniores para falar, para trazer o seu espaço, para contribuir, para que realmente o todo seja transformado, para que realmente exista um sentimento de time, para que realmente exista uma transformação de todos, para que realmente você lidere, né? E nos relacionamentos seus pessoais, eu também trago esse convite para os relacionamentos pessoais, para que realmente tenha uma troca melhor e para que realmente todo mundo seja feliz todos os dias, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tristezas, mesmo nos problemas. Paula, obrigada que seu dia começou melhor hoje. Fico muito feliz. A minha intenção de trazer a live para amanhã era para poder realmente a gente ter uma troca diferente para ajudar a começar o dia. Queria ouvir de vocês
se vocês gostam desse horário das 7 da manhã, se funciona para vocês, porque aí eu posso mudar, em vez de fazer à noite, fazer de manhã, para a gente começar. Ah, Williana. Oi, Williana. Que bom que você gostou também de estar aqui. E aí, gostou da live? Ela vai estar salva. Vocês compartilhem com as pessoas. Quiserem compartilhar com o seu time, compartilhe com o seu time. Eu acredito que quanto mais pessoas escutarem para aprender, mais a gente consegue transformar os nossos relacionamentos, mais a gente consegue ter fluência em pessoas, mais a gente consegue criar confiança e conexão, segurança psicológica, e aí a gente consegue sim transformar o nosso dia a dia, transformar nossas empresas, transformar a nossa vida, e aí a gente vai transformando também a vida das pessoas que estão ao nosso redor, certo? E qualquer coisa, deixe comentários, a gente continua falando, me manda inbox, DM, e a gente continua conversando. Até a próxima quarta. Beijo, gente. Bom dia. Bom dia, Williana. Que bom que você gostou desse horário. Tchau, gente. E agora eu vou encerrar aqui também. Obrigada, Lucas. Tchau, tchau.